Eita, cara quer saber? Cara quer saber é muito bom, ó, é bom demais! Oi gente, eu sou o Guto, professor de literatura, e hoje a gente vai dar continuidade às vanguardas artísticas europeias. A aula passada falamos um pouquinho sobre o impressionismo, sobre essa quase vanguarda, pré-vanguarda, ou por alguns já considerado uma vanguarda, e hoje a gente vai entrar de fato na que é considerada talvez a primeira vanguarda, com certeza unanimidade, que é o expressionismo. O expressionismo, como o próprio nome já diz, trabalha com uma ideia de expressão. Só que não é qualquer tipo de expressão, é a expressão de sentimentos, mas necessariamente sentimentos ruins. O expressionismo vai estar trabalhando com uma ideia de um pessimismo muito grande em relação ao mundo. A gente tem que ter noção que a gente está falando do final do século XX, início do século XXI, e que algumas das questões que envolvem o mundo e que vão gerar a Primeira Guerra Mundial já estão acontecendo. Várias coisas já estão entrando no mundo na vida das pessoas e no mundo e estão transformando essas pessoas em seres tristes, seres agoniados, entre outras coisas. Então, o expressionismo é uma estética vanguardista, é uma estética artística que vai trabalhar com essa expressão desse sentimento ruim. Vamos falar sobre algumas das características, falar um pouquinho sobre essas características e depois a gente vai ver um quadro, vai ver como essas características aparecem nesse quadro, certo? Então, a expressão de sentimentos necessariamente ruins, ou ruins, como a angústia, o desespero, a tristeza, a dor, a solidão, sentimentos que amarguram o ser humano, o mais profundo da alma desse sujeito, ou aquilo que está mais escondido sendo colocado à tona. Certo? Obviamente, por trabalhar com a ideia de uma expressão, por trabalhar com essa ideia de um pessimismo, estamos falando de um movimento subjetivo. Portanto, ele não é um movimento objetivo. Ele não aborda a realidade tal qual ela é, como o realismo, o naturalismo e o parnasianismo faziam perto desse período. Não. É um movimento essencialmente subjetivo. A expressão, a dor, a forma de eu me colocar no mundo, como que eu expresso esses sentimentos, certo? É muito bacana porque, assim como todas as vanguardas, o expressionismo vai criar uma estética própria, uma estética muito singular. Uma coisa que a gente bate o olho e a gente fala, isso é expressionista. E o que é essa coisa que ele vai estar criando? Ele vai estar criando uma estética do feio. Ele não vai mais trabalhar, assim como, por exemplo, o próprio impressionismo, que trabalhava com a beleza, com a harmonia, com a calma, reflexo da Belle Époque. O expressionismo vai trabalhar com o feio, com o horrendo, com aquilo que você olha e você se sente extremamente incomodado de olhar aquilo. Não é uma coisa agradável de se ver. É uma coisa que a própria angústia do pintor, a própria angústia do artista que criou aquela obra é passada para você quando você olha aquelas imagens, certo? Então a estética do feio é uma estética muito importante desse período. As obras vão ser relativamente feias. Isso não quer dizer que elas sejam ruins, isso não quer dizer que elas não tenham seu valor, muito pelo contrário. É exatamente a criação e a estabilização dessa estética do feio que dá tanto valor a esse expressionismo. Bacana? Como é que essa estética do feio vai surgir dentro das obras? Através de uma coisa que muitos teóricos vão chamar de expressões sentimentais plásticas ou sentimentos plásticos. O que é isso? O sentimento do sujeito que está sendo representado na obra, a forma como ele é, a forma como ele pensa, aquilo que ele vive, aquilo que ele sente, é representado na própria forma corporal dele. Então, se ele é um sujeito que está todo quebrado em relação ao mundo, ele é meio fragmentado. A gente vai ver isso depois no cubismo, que o fragmento é uma coisa muito mais do cubismo, mas essa questão dos sentimentos plásticos é a questão da representação do sentimento do sujeito na própria forma de pintar esse sujeito. Na própria forma como esse sujeito vai ser desenhado, como esse sujeito vai ser construído dentro da obra artística, dentro do quadro. Certo? Vai ficar muito mais claro quando a gente dá uma olhadinha no quadro, quando a gente dá uma olhadinha na obra que eu trouxe pra gente ver aqui, como que esse sentimento plástico funciona, certo? Obviamente, essa estética do feio, esse sentimento plástico, gera uma deformação do real. Nós não estamos mais trabalhando, como eu já disse nas aulas passadas, com uma questão mimética. Não trabalhamos mais com a imitação do mundo da forma que ele é. As artes plásticas não buscam mais simplesmente imitar algo que está sendo visto. Eles não olham para algo e pintam. Não.
A estética agora é revolucionária, porque muitas revoluções estão acontecendo no mundo. E os artistas desse período acreditam fielmente, assim como os nossos do nosso período também, de que sem uma forma revolucionária não há revolução. Sem uma estética revolucionária não há revolução. Então a estética tem que acompanhar todas as revoluções ou a revolução acompanha a estética criada. Por isso que a arte está sempre muito envolvida e é muito engajada nas questões das revoluções, certo? Então, essa deformação do real vai mostrar o próprio sentimento que esse cara tá tendo. Esse sentimento de angústia, desespero, tristeza, dor, agonia, solidão, tudo de ruim e pior que você pode imaginar. Por isso que os quadros vão ser bem deformados, retomando também a estética do feio. Eles vão estar todos distorcidos, eles vão trabalhar com formas distorcidas. Os contornos, eles não são tão desmanchados, tão desfeitos como no impressionismo. Mas os contornos também não são bonitos e bem feitos no sentido da mímese, da imitação, perfeitos, como lá no classicismo, como no parnasianismo, como no realismo. Não, eles são completamente dissonantes. Eles causam um mal-estar para quem observa a obra, para quem olha essa obra, para quem tem o contato com ela. Ele causa essa distorção. É a mesma coisa que a gente pensar na música, por exemplo. A gente está tocando um instrumento, tá tocando com ele limpo, o som limpo, fazendo os acordes ali bonitinhos, e a gente pisa na pedaleira, no pedal, e ele dá uma distorção pro som. O som fica necessariamente ruim? Não, mas se você parar pra ver, ele também não tá limpo, ele não tá bonito e maravilhoso como era na música clássica. Exatamente por ser uma questão mais contemporânea, por ser uma música que pede essa distorção do próprio som. Certo? É muito bacana a forma como as cores vão ser construídas, para mostrar essa insatisfação, esse medo, essas questões opostas, esse âmago do sujeito, esse interno do sujeito que não consegue dialogar com o próprio mundo, vão ser utilizadas muitas cores contrastantes. Então são cores que se contrapõem dentro da própria obra. Você vê uma cor muito escura com uma cor muito clara, você vê uma questão de cores quentes e cores frias, para mostrar exatamente o interior desse sujeito. Para mostrar que esse sujeito, ele não é uma superfície plana e reta, assim como as escolas literárias ao longo da história acreditaram. A questão da perfeição, igual ao classicismo, igual ao realismo, não. A grande questão é como que esses contrastes coexistem dentro do homem. É uma questão que recupera um pouco do que era o barroco, não a estética barroca, mas a ideia do chiaroscuro barroco, certo? Isso é muito bacana, porque diferentemente das pinceladas suaves que a gente vai ter no impressionismo, que o cara pinta com muita leveza, com muita calma, para dar aquela ideia do borrado, dar aquela ideia da cortina de fumaça, aqui a gente tem uma coisa que a gente vai chamar de pinceladas violentas. O que acontece? O sujeito que está pintando, ao invés de simplesmente pegar o pincel e fazer coisas leves, harmoniosas e bonitas para constituir o todo, ele está bravo. Ele vai fazer com raiva. Isso vai gerar, até na própria obra, uma questão de um empastamento. A gente consegue quase sentir sensorialmente essa fúria quando a gente olha para a obra, porque a tinta ela não está numa camada uniforme na tela. Ela está saindo da tela. Ela é extremamente empastada, parece uma pasta, não parece uma tinta. De tanto que eles ficavam indo e voltando para mostrar esse sentimento de fúria. E esse empastamento, que é uma consequência dessas pinceladas, é muito importante. Porque é quase como se a gente passasse o dedo... Obviamente a gente não pode encostar numa obra dessas. Mas é como se a gente passasse o dedo e a gente sentisse as pontinhas daquilo furando. É como se a gente sentisse a dor que esse cara está sentindo quando a gente olha a obra. É extremamente sinestésico, extremamente sensorial. E o que é muito bacana nesse expressionismo, nessa escola e tudo mais, nessa vanguarda. E, diferentemente do impressionismo, que o impressionismo, como o próprio nome já diz, para dentro, impressão, o expressionismo trabalha para fora. Então, o impressionismo é de fora para dentro, tive uma impressão, internalizo a impressão, o expressionismo é a expressão do meu sentimento. Tive um sentimento, expressei esse sentimento. É só vocês lembrarem do início da palavra, para dentro, expressão, para fora. Como se ele estivesse expelindo todo esse sentimento ruim. Então, de dentro para fora. Claro? Aqui a gente tem as noções básicas, algumas questões importantes acerca do que foi o expressionismo, algumas das características principais, e vamos dar uma olhadinha agora num quadro muito característico, muito relevante na história do expressionismo, que é o famoso
O Grito, do Edvard Munch. Então, O Grito está em algum lugar aqui da tela agora, para vocês verem. Vamos dar uma olhadinha nele, vamos pensar um pouquinho sobre essa obra, vamos pensar como é que ela se coloca. A grande questão, a primeira questão é, por que ele gritou? Ele não tem algum tipo de problema psicológico, à primeira vista, ele está gritando numa ponte. É importante observar a obra como um todo. Tem um sujeito muito semelhante ao Voldemort gritando aqui na ponte, todo minhocado, todo deformado, ele tá numas formas meio ululantes, ele tá bem estranho, com uma mão assim na cara, é sensacional. Ele tá numa ponte, essa ponte, notem bem, ela não tá deformada como ele. A ponte segue um caminho normal, um caminho natural, um caminho muito real. Essa ponte não está deformada como ele. E ali, no fundo da ponte, a gente vê duas pessoas caminhando também relativamente normais, tranquilas, não estão também deformadas como ele. Então, ali no fundo, ponte ou Voldemort. O que acontece? Olha atrás do Voldemort. Olha o que está acontecendo com o mundo que se coloca por trás dele. O mundo que é reflexo dele e que ele é reflexo desse mundo. Ele está todo distorcido. O céu está distorcido, as águas estão distorcidas, ali a praia está distorcida. O que está acontecendo? Ele grita porque ele percebe o quão distorcido, o quão quebrado está o mundo. Ele está expressando nesse grito esses sentimentos ruins. Ele está expressando essa angústia, esse desespero, essa tristeza em relação ao mundo. É um grito que vem lá de dentro, ele está sentindo toda a dor e toda a deformação que é esse mundo. E ele vive nesse mundo, ele é um sujeito que constrói esse mundo e é construído por esse mundo. Portanto, nessa obra a gente tem um jogo de espelhos muito bacana. Quem que imita quem? É o homem que é deformado e, portanto, deforma o mundo, ou é o mundo que está deformado e, portanto, deforma o homem? A gente tem um jogo de espelhos muito bacana nessa obra, e a questão do sentimento plástico, que eu disse que ficaria mais claro, fica claro na forma dele. O mundo está deformado, o mundo está quebrado, ele está distorcido. Ele não tá mais harmonioso, ele não está mais belo. Aí que entra a questão da estética do feio também. Olha como esse cara demonstra a própria deformação do mundo na forma do corpo dele, na forma corpórea dele, no jeito que ele grita, no jeito que ele expressa essa dor, esse sentimento ruim. A grande questão é como essa questão do sentimento plástico. Como que ele fica evidente na forma corpórea, na forma como o sujeito é representado. É isso que é o sentimento plástico. Bacana? Essa deformação do sujeito. E é muito importante porque ele só grita e ele só se transforma nesse ser deformado quando ele olha para o mundo, quando ele compreende o mundo. Então a deformação dele vem necessariamente da compreensão da deformação também desse mundo, da deformação também desse lugar que ele habita. E olha que louco, aí vem uma parte interessantíssima dessa obra. Por que maldito motivo, então, a ponte que a gente tem ali, ela não está deformada? Porque não são todas as pessoas que conseguem perceber essa deformação do real, essa deformação do mundo que se dá atrás dele. Esse céu vermelho extremamente pesado, quase apocalíptico, com essas águas que são um azul bem escuro, quase um preto, umas águas turvas, quase um veneno, nessas cores contrastantes. Por que essa ponte, então, ela não se deforma? Porque nem todas as pessoas percebem esse mundo destruído, esse mundo deformado, esse mundo devastado, como o nosso Voldemort grita ali no grito. Se a gente olhar lá no fundo, tem duas pessoas caminhando normal, duas pessoas extremamente alienadas. Qual que é a grande questão? O mundo só se mantém natural, ele só se mantém não deformado para aqueles que não conseguem enxergar de fato esse mundo. Então essas pessoas que não conseguem de fato enxergar esse mundo, elas tendem a vê-lo e a mantê-lo numa ilusão de que ele se mantém completamente pleno, completamente lindo. Mas não, o mundo real é o mundo que o nosso sujeito no grito está expressando. É esse mundo deformado. Então aqui a gente também tem duas colocações muito bacanas. À frente, o sujeito desalienado que enxerga o mundo tal como ele é, e por isso ele grita, por isso ele expressa esse sentimento ruim, porque ele também não tem como, ele não sabe como buscar uma melhora para esse mundo, e aqui no fundo o sujeito alienado. O sujeito que não consegue se manter, que não consegue enxergar o mundo como é, e portanto manter essa ponte da maneira mais perfeita possível.
Acho muito interessante essa obra do expressionismo, do Edvard Munch. O Grito é, sem dúvida, uma das maiores obras da história do mundo. E é muito bacana porque nas pinturas originais, na pintura original lá que o Munch faz, os dois sujeitos têm uma cabecinha. Os dois sujeitos ali no fundo têm uma cabeça e as cores até são um pouquinho diferentes. Mas depois de algumas restaurações, os sujeitos lá do fundo, os que mantêm a ponte plena, perdem a cabeça. É muito louco, porque é uma coisa sem querer, é uma coisa que acontece por acaso, mas olha como isso trabalha com a alienação. Os dois sujeitos lá do fundo só têm do ombro para baixo. Eles não têm a cabeça, eles não conseguem sair da alienação, diferentemente do sujeito que está na frente e grita, por saber o que é o mundo desalienado, por saber o que é o mundo real. Portanto, mais importante de tudo, quando a gente deforma esse real dentro da pintura expressionista, a gente não está, na verdade, deformando o real, mas a gente está expondo o quanto esse real é deformado. Bacana? Eu acho muito legal essa pintura expressionista, vale muito a pena. O tempo que vocês quiserem perder ou ganhar observando ela, analisando, porque é uma pintura extremamente importante para a história do mundo. A gente tem também os nomes importantes do expressionismo aqui no Brasil. Um dos principais é o Portinari, o Cândido Portinari, e a gente tem aquela obra Os Retirantes. Ele não trabalha com as mesmas cores do expressionismo do Munch, mas ele trabalha com a questão da pincelada violenta, ele trabalha com os sentimentos plásticos. Olha esses sujeitos dos Retirantes do Cândido Portinari. Olha como eles estão colocados, eles são esqueléticos. Está representando a condição de vida desse povo sertanejo. Olha como a estética do feio aparece nessa questão. Olha a dor, a agonia deles. Esse sujeito quase morto, esses sujeitos que eles não vivem, mas eles sobrevivem. Então o expressionismo aqui no Brasil também, enquanto artes plásticas, foi importantíssimo. Principalmente nas obras do Cândido Portinari, que, diferente de abordar uma realidade europeia, aborda uma realidade essencialmente brasileira e a condição do povo nordestino na questão da seca, na questão desumana. Muito importante, busquem essas obras, busquem encontrar outras obras expressionistas, porque vale muito a pena. Certo? Bom, gente, para finalizar a aula hoje, falar um pouquinho sobre o expressionismo literário. As características, as preocupações são basicamente as mesmas. Algumas questões mudam, como a questão do narrador, a questão da própria escrita, a gente vai dar uma olhadinha agora. Subjetivismo, mesma questão, só que aqui a gente vai ter uma análise do subconsciente do sujeito feita por palavras. Não pela interpretação que fazemos da obra pintada, mas feita pela questão como o narrador aborda aquela questão. Certo? Então uma análise de como esse sujeito se coloca. Um pessimismo gigantesco, e esse pessimismo vai abordar necessariamente o absurdo da existência. Como é absurdo existir, como é absurdo viver nesse mundo em que esses sujeitos estão sendo obrigados a sobreviver, não a viver. E com isso, a desconstrução do belo. A vida não é mais bela. Essa bela época que estão apresentando pra gente é tudo mentira. Porque o mundo tá todo quebrado, o mundo tá todo destruído, o mundo vai ter uma guerra mundial já já. Então eles desconstroem o belo o tempo todo, mostrando diversas vezes imagens extremamente grotescas, pesadas, macabras, de diversas maneiras. O nosso narrador nesse tipo de texto, no tipo de texto expressionista, normalmente, não sempre, mas normalmente é um mero espectador onisciente do que está acontecendo. E quando ele é um mero espectador onisciente, ele é um sujeito que sabe de tudo, sabe dos sentimentos dos personagens, sabe o que cada um deles está passando, mas ele não demonstra em momento nenhum um pingo de compaixão para com esses personagens. Ele é um sujeito que simplesmente narra a obra, sem deixar transparecer nada, mesmo sabendo o quão grotesco está sendo tudo isso. É como se ele estivesse ali, no meio da ação, ninguém pudesse ver ele tá observando aquilo e aquilo não sensibilizasse ele. Porque ele mostra, o próprio narrador é o próprio sujeito desse mundo contemporâneo deles. Esse sujeito que não se sensibiliza com o outro, que não se coloca no lugar desse outro. Bacana? Metáforas muito grotescas, muito pesadas, e são essas metáforas grotescas e pesadas que deformam o real. E assim como nas artes plásticas, a deformação do real, na verdade, é mostrar como o real é deformado. É uma questão de jogo de espelhos aqui também. Como principais nomes, alguns dos principais nomes, tem alguns outros que vale a pena vocês pesquisarem, mas eu trouxe aqui o Edvard Munch, que é um nome importantíssimo por conta do Grito, o Cândido Portinari, aqui do Brasil, e Franz Kafka, que é um autor conhecidíssimo por conta da obra A Metamorfose. Aquela obra muito louca em que Gregor Samsa um dia
após Sonhos Agitados, vê-se transformado em um inseto gigante. A obra começa dessa maneira. Após Sonhos Agitados, Gregor Samsa acordou em sua cama e viu-se transformado em um inseto gigante. Sem sentimentos, sem surpresa, o grotesco, o bizarro, o fora do real é tratado com naturalidade. Qual que é a grande questão dessa obra que é muito louco? A Metamorfose do Franz Kafka. É uma crítica que ao mesmo tempo é extremamente pesada, extremamente direta, muito forte e ao mesmo tempo muito suave. Porque não são todos que conseguem ler, interpretar e entender a crítica que a obra está fazendo. O que acontece? O Gregor Samsa, que é o personagem que vira um baratão, ele acorda na cama dele e ele virou um baratão. Ele não consegue mais viver, ele não consegue mais viver socialmente e ele não consegue mais se comunicar. Afinal, a barata não tem um aparelho fonador do ser humano. O máximo que ele consegue fazer é o barulho de barata. E ele fica deitado ali. E daí, ao longo da obra, o que é muito legal, mostra que quem mantinha a casa inteira era o Gregor Samsa. Ele trabalhava, ele trazia dinheiro para sustentar o pai, a mãe e a irmã. A irmã era a coisa que ele mais amava do mundo. Não tem uma relação incestuosa, é uma relação fraternal e a forma que ele amava essa irmã era incrível. Então, o que acontece? O Gregor Samsa se transforma numa barata gigante, mas ele é a representação do que a família dele é. A família dele é parasitas. Parasitas que ficam sugando tudo que o Gregor traz para casa, o Gregor deixa de viver por conta da família, e no momento que ele vira uma baratona, a família não tem mais como se manter. Porque, e agora? O Gregor que trazia o sustento de casa. Como é que a gente vai fazer agora? E o pai, que tinha se aposentado, inventado que ele estava machucado, mas na verdade ele não estava, ele volta a trabalhar. A irmã vai trabalhar, a mãe que nunca tinha trabalhado vai trabalhar, e o que começa a acontecer, né? É uma crítica forte ao capitalismo. O que começa a acontecer? Eles começam a ver que o Gregor não tem mais utilidade dentro da família. Que o Gregor só tinha utilidade quando ele trazia o lucro, quando ele trazia o sustento da família. A partir do momento que ele se torna um inseto e que precisa ser sustentado pelos outros, os outros não têm essa empatia que ele tinha, os outros não têm essa capacidade de se doar por ele. Tanto que todo mundo, ele fica no quarto dele, a família inteira tem medo dele, a irmã dele morre de medo dele, mesmo tentando estabelecer uma conexão uma hora ou outra, ela morre de medo, e o final da obra, spoiler, se você não quiser saber, pule, no final da obra o Gregor ele começa a sair do quarto dele, ele não quer mais ficar aprisionado no quarto dele, quando ele sai, ele vai até a escada e ele ouve a irmã dele falando, e quando que o Gregor vai morrer para deixar de ser um peso pra gente? E quando ele ouve isso, ele fica muito entristecido. Ele fica muito mal, ele fica muito triste. E isso já demonstra a questão de que o sujeito só tem valor quando ele traz lucro. Quando ele deixa de gerar lucro, ele já é completamente exilado, completamente excluído socialmente, até no ambiente familiar. Não são os amigos dele que estão falando isso, não são conhecidos, é a própria família dele. Certo? E daí ele volta pro quarto dele, dentro do quarto dele ele fica num cantinho e na manhã seguinte ele amanhece ressecado, ele morreu. Ele morre de desgosto. E a família, ao invés de fazer um enterro, ao invés de prestar as homenagens, ao invés de se solidarizar, enfim, de sentir a dor que ele sentiu, se colocar no lugar dele, a família dele vai passear no parque para comemorar a morte dele, porque ele deixou de ser um peso para a família. Então, essa estética do sujeito se tornando um baratão, metáforas grotescas, pesadas, a forma como esse capitalismo é colocado, por isso que é duplo, por isso que é uma crítica muito forte, se você entende a obra, ao mesmo tempo que é muito sutil. Porque não está escancarado que é uma crítica ao capitalismo. É preciso fazer uma leitura muito atenta, mas a hora que você percebe, você entende o quão forte é essa crítica. Muito bacana essa obra, com essa estética extremamente expressionista, talvez o maior nome da literatura expressionista que a gente tenha, temos outros, mas o Franz Kafka talvez seja o grande conhecido. Portanto, vimos o expressionismo nas artes plásticas, na literatura e tem nos cinemas. O cinema trabalhou muito com a estética expressionista, por exemplo, com o Nosferatu. Nosferatu, a estética expressionista colocada naquela figura super bonitinha do Nosferatu. Portanto, ficamos por aqui com o expressionismo. Espero que vocês tenham gostado. Assistam a próxima aula. Vamos falar um pouquinho sobre cubismo e vejo vocês lá. Tchau, tchau.